Mas se vingasse, por exemplo, e essa pessoa por uma certa quantidade econômica tivesse sido eleito, o que aconteceria com ele? Para ser reeleito, ele ia precisar uma outra montanha de dinheiro. O problema de quem chega na vida pública pelo poder econômico, ele sempre vai precisar de grana. Aí ele gosta da coisa, porque ele vai fazer do seu mandato uma oportunidade de investimento. Ele vai ter que se ressarcir daquilo que ele gastou para poder ser eleito e daquilo que ele vai gastar para poder ser reeleito. Mas aí tem a sobrevida dele. Então você já imagina que sai essa conta para a população. Então o indivíduo cedeu e vendeu o voto dele, vamos dizer assim. Me desculpe o eleitor que nós não estamos querendo ofender, mas às vezes numa emergência, passou o caboclo com um bom discurso, falou, olha, o negócio é o seguinte, eu quero contratar vocês aqui para trabalhar para mim na eleição, aí a pessoa vai falar assim, mas nós não entendemos nada de política. Não, você não precisa fazer nada não, você só precisa ir votar de manhã, você vota em mim e me arruma mais um voto, né? E eu vou pagar por você, por exemplo, da eleição, R$100, R$50, isso é compra de votos. Com certeza. Isso tem que ser denunciado, mas infelizmente o pessoal não tem esse conceito de denunciar. Eles acham que isso aí é uma prática normal. E infelizmente isso é cada vez mais comum, apesar de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né? Na última eleição nós vimos isso mais uma vez, não foi um ou dois, basta você girar pelas ruas da sua cidade, você vai encontrar várias histórias desta forma, de candidato X que estava comprando voto por esse valor, por aquele valor. Agora, Éder, a gente espera que, pelo menos de forma política, essa tão esperada reforma política consiga amenizar essas situações, porque entre elas seria de reduzir os valores das campanhas, não é? As campanhas mais enxutas, porque quando tem dinheiro no meio, é que a coisa fede. Mas só para você ter uma ideia e concluir, o caboclo que vende o voto por R$100, a conta vai ficar muito mais cara, porque um político que foi eleito pelo voto dele, que ele cedeu, que foi contratado a R$100, o que vai acontecer? Vai ficar uma conta muito cara para a população e para ele mesmo pagar. E a população que quer consertar o que está errado, fazendo errado... Porque o indivíduo desse pega espaço, pega ambiente no mundo político, administrativo, e aí começa as falcatruas. Por isso que existe desvio de dinheiro de saúde, de alimentação e tudo. E às vezes é o seguinte, a gente percebe pessoas modificando e fazendo um tipo de política explícita na tribuna, descomprometida realmente com a situação do cidadão. E às vezes esse pessoal faz escola por aqueles que foram no voto certo. Existe câmaras, por exemplo, que foi composta por vereadores que correu atrás do voto, que se apresentou, olha, eu estou querendo ser candidato, eu estou sendo convidado, sempre essa desculpa, né? Um grupo me convidou e nós estamos sendo convidados e essas coisas todas lá mais, né? Então, por conta disso, às vezes a pessoa entra na vida pública, aí começam os desvios, né? Ele começa a desviar o seu foco, sua atenção, a sua maneira de falar, porque justamente ele está seguindo orientações. Nós pegamos aí, por exemplo, quem entrou pelo poder econômico, tentando fazer um discurso diferenciado, praticamente maltratando companheiros, atrapalhando a vida de outro, subjugando o outro, criticando, falando, fazendo da tribuna uma rinha de galo, porque quem entra com o poder econômico arruma confusão na cidade, com as organizações tem que governamentais, é verdade. E por exemplo, o desespero para repor o dinheiro é cada vez maior. É facinho, né? Você pega um gritão na tribuna, uma pessoa que fica agredindo pessoas civil, particular, porque ali ele tem a tal de imunidade. Você pega um caboclo desse aí, ele arruma encrenca com os poderes constituídos, com a sociedade civil organizada, porque o modo dele é diferente. Ele está ali porque ele entrou na grana, ele não deve nada para ninguém, a não ser o dinheiro para o próximo voto, né? Se tiver quem disponível para comprar, e assim vai. Porque nós estamos vendo câmaras municipais totalmente fragmentadas. E daqui 686 dias é a eleição para deputado. A política e o exercício do mandato de um deputado já é um pouquinho mais distante da base eleitoral, que é o município, né? Muitas vezes o cidadão aqui de uma cidade do interior não sabe o que o seu deputado faz numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal.
a menos quando acontecem esses escândalos que nós estamos vendo aí, né? Quantas pessoas que estão envolvidas aí na Lava Jato, nesse sistema de corrupção, que estão até sendo em eminência de ser presos e até presos, que receberam o voto sagrado aqui de uma base como a nossa região. E então, o mais triste entender, é saber, né, que com tudo isso, depois de outubro de 2018, a maior parte dos nomes que volta e meia a gente tem visto aí no noticiário, principalmente no noticiário nacional, vão estar lá de novo para 2019. Poder econômico. Você é. imagina quanto o povo levou da saúde, quantas pessoas morreram na fila do atendimento por isso. São 11 horas e 21 minutos, nós prosseguimos mandando um abraço a todos os nossos ouvintes, também pelo Facebook, agora restituído. O Facebook deu uma engasgada no começo, né? Por conta da internet, é como você falou, a internet tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas nós vamos prosseguindo, e ontem, antes de entrar no assunto aqui da Câmara Municipal, vamos falar também de Silveiras, vamos falar da cidade de Cruzeiro, o angu de caroço, desculpa a expressão, que está na cidade de Piquete, porque o povo está sendo surpreendido. O jornal Watson ontem circulou em Piquete, trazendo a informação até da comissão formada para a Câmara, e assustou os munícipes, aquelas pessoas que leem jornal, que saber as informações através do impresso, ficaram assustados. Teve pessoas ligando aqui para a redação, falando conosco no WhatsApp, que graças a Deus a gente tem uma área de conhecimento muito grande em Piquete, falando que negócio vocês estão querendo caçar a prefeita novamente. Novamente, porque o filme é repetido. Mas vamos falar sobre a viagem do prefeito Marcos Oliva, ontem, participando da audiência lá com o governador do estado, numa sessão de convênios com o ITESP. O ITESP cuida da questão fundiária do estado. Na verdade, uma como que a gente pode dizer? É uma fundação do estado, né, que cuida dessa área. É um instituto que tem um investimento local, tem um investimento que vem do governo. E ontem, antes do prefeito Marcos Oliva se dirigir à capital, ao Palácio do Governo, ele cumpriu a agenda, né, na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Guaratinguetá, onde eles receberam o deputado federal Flavinho da Canção Nova. Foi assunto ontem, mas hoje a gente tem um resumo da ópera. Parece que totalizou cerca de 3,5 milhões de verba só desse deputado. O deputado, que é ligado diretamente à Canção Nova, ele foi recebido ontem, né, em Guaratinguetá, fez visitas em cima dessas melhorias da Canção Nova, e o deputado ele acompanhou os tratados e os investimentos na Canção Nova, na Santa Casa. O hospital ele já recebeu ao todo um investimento de 3,2 milhões, isso só diretamente ligado ao deputado. O hospital que está, lembrando mais uma vez, né, está se preparando para receber novamente parte do atendimento que havia sido transferido ao Hospital Frei Galvão, parte do atendimento também da maternidade. A Santa Casa era passa. Eu só me fugiu agora o nome do programa federal que faz essa assistência, que é do Ministério das Santas Casas, né? As Santas Casas, que está fazendo além desse investimento dessa verba federal, há um programa federal que está fazendo essa assistência para reestruturar a Santa Casa, que passa a receber parte desse atendimento de maternidade. Lembrando que Guaratinguetá até poderia ser até mais referência nesse atendimento do que até pelo tamanho da cidade, pela estrutura com que conta, mas hoje parte desse atendimento está sendo transferido para Lorena, e a Santa Casa de Lorena passou a ser uma maternidade regional. Mas é com prazo de validade, né? Principalmente com relação às gestantes aqui na cidade de Lorena, porque Guaratinguetá daqui a pouco se recompõe. E nesse encontro, assim como você citou a situação em São Paulo, onde o prefeito, a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre o ITESP, onde o prefeito foi acompanhado pelos vereadores, por parte dos vereadores, né? Também na visita do deputado Flavinho da Canção Nova, o prefeito ele teve acompanhado do Regis Assumura, que é seu vice, lógico, né? E também pelo presidente da Câmara, o Marcelo Coutinho, o Celão, o Márcio Almeida, João Pita e o Marcelinho da Santa Casa. Mais uma vez a Câmara acompanhando a Prefeitura. Evidentemente, numa parceria, né? Pois é, numa ação essencial, e nós já dissemos aqui por mais de uma vez que esse é um dos papéis da Câmara, é poder acompanhar a Prefeitura, até mesmo apontar quando tiver uma falha ou outra nessas tratativas. Mas não precisa ser no grito, no escracho. Né? Exatamente, o papel da Câmara talvez seja esse, né? É fiscalizar, sim. É o tal negócio, você pega um vererador gritão, ele está querendo
desviar o foco para alguma coisa, né? Então, às vezes, a política do grito é para desviar o povo, a atenção do povo para alguma coisa, né? Pois é. Agora, em se tratando dessa verba, olha, nós estamos chamando a atenção, uma verba do Flavinho, somada às verbas dele, 3,5 milhões, né? Há quem fale já em Guaratinguetá, se bem que a população tem memória curta, como também os políticos têm, né? Que praticamente o Flavinho, proporcionalmente, já fez mais por Guaratinguetá do que exatamente o doutor Marcelo Ortiz. Nós não estamos querendo comparar em 2 mandatos de deputados, porque o doutor Marcelo Ortiz, ele tinha aqui todo o vale para atender, né? Agora o Flavinho tem um carinho especial por Guaratinguetá, porque ele é de Guaratinguetá, ele tem o domicílio eleitoral na cidade de São José dos Campos, mas ele é nascido, ele é de Guaratinguetá. E por outra situação, ele tem uma parceria muito grande com o Regis de Azumura, né, que é o atual vice, que possivelmente podem sair numa dobradinha. Regis de Azumura estuda o melhor momento para ele sair do PTB e entrar talvez no PSB, para poder fazer uma dobradinha caseira, né? Regis, só lembrando que foi campeão de votos por duas, se não me engano, por duas eleições, né? 2 eleições seguidas, né? Não, é de vereador que ele foi eleito com 3.000 e tantos, né? E também agora ele somou positivamente na eleição do Marcos Oliva prefeito, né? Ué, voltando a falar sobre a situação do ITESP, né? A assinatura de ontem, são 11 bairros, 11 loteamentos em Guaratinguetá que devem passar aí para esse trabalho para regularização. Ao todo, Guaratinguetá conta, eu me perdi o número aqui, mas se não me engano são 40 a 44 bairros, loteamentos em toda a cidade que ainda estão irregular, e a prefeitura está nesse trabalho junto ao Estado para poder regularizar. Olha, além é um do percentual grande. Pois é, e além do ITESP tem o programa Cidade Legal, que também está em andamento. Pois é, e a prefeitura está com essas duas frentes para poder regularizar. E eu quero puxar à memória o Cidade Legal, que foi algo implantado no governo Júnior Felipe, quando o Miguel Sampaio era o vice do Júnior Felipe. E foi uma das atuações do Cidade Legal do gabinete do vice na época. Miguel Sampaio correu atrás desse convênio e muitos bairros e muitas propriedades já estão sendo regularizadas por conta desse programa do governo também, chamado Cidade Legal, que aonde deu para fazer isso, tudo. Mas agora o Soliva, ele imagina esses 11 bairros como uma ação de atacado, né? Ele vai investir em cima desses 11 bairros, justamente para poder regularizar esses bairros, né? E o programa Cidade Legal, não o ITESP que foi assinado ontem, o Cidade Legal, ele estaria muito mais adiantado se não fosse a inércia do último governo, a qual o Estado esperou por uma maior atividade. A cidade já havia solicitado um atendimento pelo Cidade Legal e o Estado não conseguiu fazer esse atendimento, pelo menos isso foi nos passado pelo prefeito Marcos Oliva, devido à morosidade da administração anterior. Olha, que não fez a condição do gestor é muito importante no exercício do seu mandato. Às vezes é natural o gestor que não consegue gerar a máquina pública, ele arrumar culpados, né? O Francisco Carlos iniciou o seu período culpando justamente a fatalidade política que na verdade, ele foi prefeito por uma questão, por uma manobra jurídica, né? No Tribunal de Justiça, no Tribunal Eleitoral, ele conseguiu aos 45 do segundo tempo anular uma sessão de Câmara ocorrida legalmente. Então, por conta disso, ele se tornou prefeito. Aí a culpa inicial da sua lentidão era a situação, que ele demorou 1 ano, que ele ficou fragilizado, até ele virar prefeito de vez, solidificar o mandato dele. Aí depois a culpa foi justamente da equipe, da falta de dinheiro, da falta de recurso, e ele foi empurrando com a barriga e o Cidade Legal ficou paralisado. Agora volta em força total. Nós percebemos que o prefeito Marcos Oliva ele tem muita dificuldade pela frente, mas percebemos também ele se virando nos 30. Você acabou de falar, Câmara participando de todos os eventos. Quem foi com ele pro ITESP? Marcelo Celão. O que ele está prevendo? Porque vai precisar, aos 45 do segundo tempo, esse convênio ser validado pela Câmara. Sim, com certeza. Então estão ali os vereadores que não vai precisar nem reunião com eles para tentar colocar de goela abaixo, eu preciso da assinatura desse convênio. Não, estão todos juntos. Para a gente ter uma ideia com relação a essa necessidade da participação, Marcelo Celão, o Celão já era presidente da Câmara no governo anterior, né? Nos últimos 2 anos do governo Francisco Carlos, ele já ocupava o cargo de chefia do Legislativo quando
a cidade, nos minutos finais do governo franciscano, passava pela interrogação com relação ao contrato de renovação do pronto-socorro com o Hospital Frei Galvão. No apontamento da Câmara, a Câmara se via jogada de lado. Os vereadores se viram longe dessa discussão, chegaram a cobrar não só o pronto-socorro, até mesmo teve participação inclusive do diretor do Hospital Frei Galvão em sessões para poder colocar às claras o que estava acontecendo nesse contrato, e o prefeito sempre jogava a escanteio. Um exemplo a gente teve, por exemplo, o debate da Rádio Metropolitana, onde tivemos a oportunidade de questionar o prefeito com relação a essa participação dos vereadores, e o prefeito disse que com as palavras, não foram com as palavras, mas disse cada macaco no seu galho, cada poder com as suas tratativas, mas o ex-prefeito não se cercava disso, de que entre essas demandas da Câmara está sim o de acompanhar a Prefeitura. Para isso precisa de um bom diálogo, não precisa ser base, até mesmo a oposição pode fazer isso, mas de um bom diálogo, de um respeito entre os poderes. E vemos isso, a gente está vendo isso agora neste governo do prefeito Marcos Oliva, onde ele traz vereadores para poder acompanhar esses atos, não só para fazer politicagem, mas realmente para acompanhar, com uma condição dos vereadores fazer um ou outro apontamento, poder discutir isso, levar à população tudo isso que está sendo discutido entre essas várias etapas. A gente está falando aqui de saúde, a gente está falando aqui de regularização de bairros, de obras na cidade. É uma Câmara que consegue participar porque é mais ativa, e também porque tem uma abertura por parte do prefeito. Olha, quando os dois poderes trabalham direito, quando tem respeito nos dois poderes, quando a tribuna não é feita para fazer politicagem, chicalhar um poder ou outro, chicalhar um nome ou outro, quando o vereador não vai na tribuna para chamar prefeito de bandido, ou até mesmo usa a internet para falar coisas absurdas de prefeito, sem mostrar o porquê, como se vereador não tivesse responsabilidade nenhuma com o eleitor em falar, olha, o que eu estou falando aqui tem base. Mas em outras cidades isso parece que não tem acontecido. Mas né? é bom ficar esperto, porque o povo está se politizando, né? Pois é. Só para você ter uma ideia, o Marcos Oliva está aproveitando o bom respeito que Guaratinguetá adquiriu no governo do estado e também nas secretarias, que ontem, na assinatura desse convênio, que contou com a presença, como você disse, do Celão e do Márcio Almeida, o prefeito Marcos Oliva foi convidado para ser o orador de todos os prefeitos presentes nessa solenidade. Ele falou em nome de todos os prefeitos ali, né? Houve uma solenidade, é claro, é política, né? O governo do estado colocou toda a banca, os representantes do ITESP ali, teve um momento que o governador falou, também falou o encarregado da fundação do ITESP, e dali a pouco Marcos Oliva foi convidado para falar em nome de todos os prefeitos e deu o recado dele lá. Ele soube falar do seu município e também dizendo da importância desse convênio justamente para todas as cidades que têm problemas similares ao de Guaratinguetá, que é justamente vários bairros precisando justamente dessa regularização. E muita gente pode falar que talvez esse posicionamento do prefeito Marcos Oliva junto ao Estado no evento de ontem, isso é uma coisa de politicagem, de partido. Que partido? O prefeito não é do mesmo partido do governador. Aliás, o PSDB, o que ele tem de fazer é fortalecer quem usa a sua sigla, né? Que é que o PSDB hoje está precisando, que está mais do que enfraquecido. Mas o que a gente viu ontem é que um prefeito que não faz parte da mesma sigla do governador ter um destaque nesse evento. Por quê? Porque está à frente de discussões exatamente tratadas por esse programa, ou seja, é uma das cidades mais ativas neste tipo de atendimento. Até por isso a gente viu o prefeito com esse destaque, e a gente espera que as outras cidades da região se aproximam disso, né? Temos situações parecidas com a desses 11, ou melhor dizendo, com a desses 40 e poucos bairros, loteamentos hoje ilegais, ainda ilegais em Guaratinguetá. Temos situações parecidas na região, e a gente espera que as outras cidades também consigam encaminhar essas situações para poder atender essas E por falar em comunidades. legalidade, daqui a pouco, após os intervalos, nós vamos falar de um conjunto residencial aqui na cidade de Lorena, que é construído ou começou a ser construído pelo CDHU e que possivelmente pode ter um final feliz ainda este ano. Nós vamos aos intervalos e retornamos num minuto.
Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população, transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no Rádio. Atos no Rádio. A sua informação diária. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e pinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Atos no Rádio, a sua informação diária. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576. Número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Você está ouvindo Atos no Rádio. Venha para Ponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no Rádio. Silvacar Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silvacar Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silvacar Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, você nos acompanhando pela internet, através do jornalatos.net/Atos no rádio e também pelo aplicativo. Muitos já nos acompanham pelo aplicativo. Você abaixa no seu smartphone, se o seu modelo ainda for Android, né? O Atos Mais, daqui a pouco saindo também essa versão para a Apple, né? E também você nos acompanha através do Facebook. Através da nossa fanpage você acompanha
com imagens, né, o cenário desse programa e na velocidade que ele ocorre e acontece. E pode, inclusive, conferir posteriormente. Faça como o Plínio Figueira, né? O Plínio Figueira corre o olho agora, na hora do programa, como ele não entende muitas coisas. Aí, à noite, ele revê o programa, indica para os amigos, ajude a gente, né? E com isso aí, graças a Deus, nós estamos ganhando aí um pouquinho de audiência e a gente agradece o carinho de todos que querem ver esse programa para frente, né? Mandar um abraço aos nossos ouvintes da cidade de Silveira, que nos acompanha pela Cultura 1460 e também muitos pela internet, principalmente servidores públicos que estão antenadíssimos nesse momento através dos seus computadores, né? O expediente da Prefeitura de Silveiras começa sempre após o almoço, mas nesse horário do almoço os computadores já estão ligados. Nós mandamos um abraço e um carinho. Por falar em Silveiras, a Prefeitura libera maquinários para atender a população rural, né? A Prefeitura entregou na última terça-feira, semana passada, para a Casa da Agricultura, um trator para auxiliar o desenvolvimento de mão de obra e da população rural do município. Esse trator encontrava-se quebrado e abandonado desde a administração passada. Segundo consta e segundo o depoimento até dos funcionários de carreira da Prefeitura de Silveiras, há anos esse trator estava encostado lá no pátio para ser arrumado e restaurado, né? Agora ele foi recuperado pela gestão aí do prefeito Guilherme Carvalho, porque na visão do prefeito Guilherme Carvalho não se pode perder nada, muito pelo contrário, ali só soma, né? Então ele arrumou esse trator e ele entregou, né? Ele faz parte, ele completa uma série de equipamentos que são justamente compostos de um arado, também uma grade e uma roçadeira. Esse conjunto de equipamentos é para atender os produtores rurais na ordem de solicitação. Para conseguir os serviços desse maquinário, principalmente os ruralistas que não possuem esses equipamentos, basta se dirigir à Casa da Cultura, todo mundo já sabe, fica ali na Avenida Governador Carvalho Pinto, bem no centro da cidade, e solicitar o agendamento. Por exemplo, o produtor rural, ele precisa fazer um trabalho, ele vai lá e antecipa isso, né? Lembrando que um outro benefício também liberado pelo prefeito foi um caminhão basculante e uma pá carregadeira para o bairro dos Macacos, um pouquinho distante do centro da cidade, da área central de Silveiras, que não é muito grande, mas o bairro do Macaco fica grande. E tem uma região ali em torno do bairro dos Macacos, né? E esse equipamento deverá permanecer lá no local, justamente para atender os moradores daquela região. Esse caminhão a Prefeitura recebeu em doação do DR, e ele passou por uma série de manutenções também. O prefeito mandou deixar esse caminhão zerado para subir lá para os Macacos e atender a população daquele bairro e da região. E de acordo com o prefeito Guilherme Carvalho, esse benefício ele vem de encontro às reivindicações que ele recebeu no período de campanha eleitoral. Quando ele ia para os bairros, a população reclamava: olha, prefeito, a prefeitura ela ostenta muita situação, não com essa linguagem realmente, mas esquece aqui do básico aqui para os bairros tudo. Então o prefeito, sensível a isso, começou a tornar realidade essas reivindicações atendendo o povo. Ele salientou que entre as dificuldades dos ruralistas estão sempre a questão de escoamento, de estrutura da casa, até para poder fazer a diferença realmente nas pequenas propriedades e em suas lavouras, né? Pois não, Francisco? Quem vê o prefeito entregando e dando liberação nesses aportes, principalmente com relação a caminhões, a máquinas, e se lembra do início do ano, a gente teve uma oportunidade de tragédia, né? Pois é, de poder visitar e ver o ferro velho que se encontrava a prefeitura, né? A garagem da prefeitura havia se transformado num ferro velho, os carros, os veículos da prefeitura, os maquinários todos sucateados, o atendimento na cidade, que já é uma cidade que encontra muita dificuldade, do tamanho dela, né? Às vezes administrar uma cidade pequena é tão dificultoso como administrar uma cidade grande, né? Isso a gente recebe um posicionamento de a cada prefeito que você vai entrevistar, que vai conversar, eles passam isso para você, principalmente quando não tem dinheiro e quando o anterior desfez da estrutura cada vez mais precária do município. O que o prefeito Guilherme Carvalho encontrou foi uma prefeitura devastada, os veículos praticamente quase todos sucateados. E é bom ver que 6 meses depois a prefeitura, num ritmo mais ameno, mas
está conseguindo caminhar, entregar algumas situações, entregar alguns atendimentos que não estavam sendo feitos, e agora principalmente questão estrutural, porque a população de Silveiras pede muito por isso. E com relações a conquistas futuras, o prefeito Guilherme, ele está adiantando que busca em estudos aí nos projetos, justamente nas repartições governamentais, que possam ser adequadas da cura do município, né? É o perfil dos produtores de Silveiras, né? Porque lá é uma cidade atípica, eles têm o seu perfil e ele está buscando aí alguns projetos nessa área. Mudando de Silveiras para Lorena, ontem teve sessão de Câmara, evidentemente, né? Nós já demos uma pincelada aqui sobre o que ocorreu ali em torno de projetos redundantes, vamos dizer, né? Ninguém vai tirar o status aqui da Basílica de Santo Antônio, né? Santo Antônio não, São Benedito, né? São Benedito. De Basílica, né? Pois é. Aí, mas precisa enfatizar que é a menor, todo mundo sabe que é a menor. Mas enfim, o vereador Careca, ele propôs, e foram os 2 únicos projetos aprovados, esse aí da Basílica e do calendário. Outros projetos, inclusive de autoria do vereador Elcinho Vieira, e também de autoria do vereador, o sobrinho da Lu Fradique, né? Não foi possível entrar em discussão porque, ao que tudo indica, o vereador Tão, que preside a Câmara, ele só não tem problema de comando da Câmara, como ele tem problema também e dificuldades com o relógio. Ele que se aposentou na iniciativa privada, né? Um funcionário da BASF exemplar, um homem bom, né? As suas prerrogativas na política hoje é que ele é irmão Vaguinho. E do Vaguinho muitos se lembram, né? Essa safra nova ainda não lembra, mas os antigos falam para as novas quem era o Vaguinho, quem é o Vaguinho, né? Essa figura polêmica, né, dos bastidores políticos, alma sobrevivente na política, mesmo sem mandato. Tanto é que ele já usufrui hoje do mandato do irmão. Mas não é só com problema de comando na Câmara, onde ele cogita com 3 lideranças, né? Justamente a liderança política exercida pelo Elcinho Vieira, que comanda a Câmara. Agora o Elcinho Vieira arrumou um secretário executivo para o seu estilo político, é o vereador Maurinho, né? Ele que a semana passada chegou no gabinete de um vereador e falou: vou demitir os seus assessores. Depois ele, num ato de benevolência, segundo informações, não, eu vou deixar escolha entre os 2, né? Enquanto isso, os vereadores da sua base em processo de demolição, continua aí os gabinetes bem recheado, né? Bem povoado, vamos dizer assim. Mas estamos falando da liderança política e a liderança administrativa, economicamente falando, porque segundo os corredores da Câmara, quem está administrando, quem determina o que vai acontecer juridicamente, inclusive questão de salários, essas coisas, esses pormenores, né? Que é importante, né? Mas eu acho que não está indo bem porque eles já estão pedindo um grito financeiro lá, porque precisam fechar a conta, né? Parece que tem déficit já orçamentário. Bem diferente da realidade da última legislatura, que o vereador Elcinho gritou na tribuna da Câmara ontem que a legislatura passada ela foi inerte, né? Nós não sabemos em que sentido. Mas, segundo informações, como a antiga legislatura, a retrasada, precisava de se servia de 3 regulamentos, de 3 regimentos internos, a atual administração, até pelo menos nesse biênio, o Tão, ele vai precisar de 3 relógios. Um justamente para marcar o tempo da sua base, né? Porque para o Elcinho, por exemplo, o tempo regimentar, quando é 5 minutos para falar, às vezes é 10, é 8, é 12 minutos. Quando é 2 minutos para falar numa justificativa de voto, é 4, 5. Agora, diferentemente dos governistas, que 5 às vezes é 4, 2 às vezes é 1,5. E quando o vereador pede a prorrogação da sessão, justamente para poder se discutir os projetos em pauta, quando a oposição percebe que está em desvantagem, o que ela faz? Apela para o relógio. E ontem foi exatamente essa polêmica, né? Usar o golpe do horário para poder justamente não apreciar, votar e discutir todos os projetos da casa. Então ficou faltando discutir e votar um projeto e meio, né? Um projeto e meio, mas aonde possivelmente a oposição
tomaria tinta. Não sei. Pelo menos Possivelmente, é isso que ele não sabe o que vem. Diz que de barriga de criança, cabeça de juiz e de vereador de Lorena, você não sabe o que vem, né, meu? Não sabe o que vem. Mas enfim, é isso vamos... que o cenário de Lorena aponta, né? Um ou outro vereador tem flutuado ali pelos lados da Câmara e tem gente na Câmara que não consegue ouvir um não consegue ver uma votação. Só para você ter uma ideia, o presidente estava tão perdido ontem e preocupado em falar que ele ia decidir. Agora eu vou decidir. É claro que ele decide sempre naquilo que o Elcinho manda, né? E como manda, né? E quem não obedece seus mandos, ele hostiliza. Ontem, por exemplo, quem tomou um ralo foi o vereador Kleber Maravilha, justamente no projeto da Basílica, que ele quis apelar para um cunho religioso de rivalidade, que não teve. Até porque é redundante, todo mundo sabe que tem a Basílica. Não é porque o cara é evangélico que ele vai votar contra. Pois é. Entendeu? Eu poderia até sair do plenário agora, como faz o Kleber Maravilha, e não defender a causa dele. Mas eu acho um crime um negócio desse, porque em todas as oportunidades de hostilizar os opostos, o Elcinho não perde nenhuma. Ele pegou o Bruninho Ribeiro lá, que deu uma atropelada no Bruninho Ribeiro, que o Bruninho Ribeiro não tem outra alternativa a não ser pedir perdão. Rapaz, você não tá na igreja não, rapaz. Você tem que ter política para político e Bíblia para crente. E eu vou falar uma coisa pra você, e pra bandido você tem que ter uma mão forte, porque senão não sobrevive. Fica o menino lá perdido, olha, porque todo mundo erra, quem não aqui erra nada, rapaz, esse povo não tá errando, eles estão acertando os seus intentos. O vereador Bruninho precisa acordar pra vida. Toda hora ele só não tem uma sessão que ele não tem que pedir desculpa. No passado, outro vereador jovem usou a Câmara durante 4 anos e praticamente foi inerte, ninguém viu, nem se falava, aliás, ninguém escutou a voz de um vereador passado. E o Bruninho, ao ser eleito, não foi a primeira tentativa, a expectativa, principalmente dos jovens, é de que ele sim seja uma voz dos jovens, uma voz em uma situação onde há um racha bem declarado. Agora, tem que ter força. E um que foi aliado, agora hoje pelo jeito está oposto, e que o Elcinho não perdoou ontem, pegou firme contra ele, foi contra o Samuel de Mello, né? Sim. Ele acabou com o Samuel de Mello. É que Samuel de Mello tem vida própria, tem luz própria, sabe discutir, foi lá e falou, não é nada disso, mas quis ofender a parte religiosa do Samuel, sabe, que é como se as outras religiões não fossem importantes. É claro que, segundo informações, a dele é do tambor, mas ele não se comunica, não se dá bem com a turma da cruz, né? Tanto é que agora, quando ele fala ao meu respeito lá, ele diz que eu roubo o dízimo, que eu falcatruo o dízimo na minha igreja. Quem é ele para falar das particularidades da minha igreja? Ele nem sabe como que é a minha igreja e nem vai saber, porque se ele entrar lá, ele cai endemoniado. Nós vamos precisar fazer um exorcismo em cima dele. A prova é disso. O Samuel praticamente não está muito adepto às suas ideias. Samuel falou, olha, eu não sou Leinlein, mas ele está vendo coerência no grupo dos governistas, porque o grupo da situação é o melhor de 3, o resto que se banda. E ontem teve uma novidade a sessão de Câmara, hein? Qual foi a novidade? Ontem a vereadora Lúcia da Saúde realmente tomou posse do seu mandato. Olha só. Você acredita? Ela teve a ousadia, depois de pedir licença por chefe, evidentemente, de usar a tribuna para falar lá numa moção de aplauso de um projeto social, onde ela conhece as pessoas, tudo, um pouquinho trêmula, mas a princípio, segundo a especulação política, a Lúcia ontem tomou posse do seu mandato, com 180 dias de atraso só, né? Porque agora vem um recesso, também ela descansa dessa aparição que ela fez ontem na tribuna, né? Aliás, a Lúcia, que me perdoe, eu gosto muito dela, uma pessoa boníssima, né? Ela que sempre esteve na cozinha do Dr. Paulo César Neme, sempre foi amiga de primeira hora do Dr. Paulo Neme. Segundo ela, na época, não sei se é lágrima de crocodilo ou não, ela se ressentiu muito quando o Elcinho cassou o mandato do prefeito Paulo Neme, e ontem ele atribuiu que ele apresentou a denúncia, quer dizer, ele cassou o prefeito, né? Pelo jeito, ela se ressentiu muito. Ela, o vereador Fábio Longuin, que na época era subsecretário e depois virou até secretário no período da cassação, né? Aquelas coisas todas, né? Mas ela se diz justamente muito amiga do Dr. Paulo e tal. Mas agora ela tem deixado assim os seus eleitores, ao que eu percebo, né? As pessoas que mantinham expectativa, porque ela é a voz feminina na Câmara, só que é uma voz que não aparece. É uma voz que não fala, é uma voz que não se manifesta, a não ser que o homem deixe.
E o homem, ultimamente, não tem muito tempo para deixar, porque ele ficar fazendo da tribuna a sua guerrilha pessoal e hostilizando as pessoas que concordam com ele, né? E ontem, na dúvida, o presidente da Câmara, o Tão, decidiu. Opa, silêncio que eu vou decidir. Adivinha que ele disse? Eu obedeço, Elcinho. Está suspensa a sessão. Ignorou aí o pedido do vereador Bruninho para prorrogar a sessão. Não, foi fora de... Ele não sabia que hora que tinha começado a sessão. Pois é. A gente não sabe que hora. Parece que começou 6h40, 18h40. Ele falou que era 17. Bom, só sei o seguinte, que era conveniente ao chefe, ao comandante, encerrar a sessão. Então, como era conveniente, espera aí que eu vou decidir. O chefe tem razão. Um abraço especial a todos que conseguiram nos acompanhar pela internet, pelo Facebook, também pela Rádio Cultura, pela Rádio Piratininga. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com o resumo da ópera, contando mais um pouco. Hoje tem sessão logo mais na Câmara Municipal de Guaratinguetá, na cidade de Cachoeira Paulista e provavelmente em Canas. Canas é tão importante que, para se ter uma notícia de lá, é só por Deus. Até amanhã, se Deus quiser.